nenhum avivamento, não existe nenhum derramar da glória de Deus que vem sem arrependimento. Tudo começa com choro e termina com riso. Até para semear tem que semear chorando para depois colher alegre. Tudo começa com choro. Amém? Então essa noite eu vou ser com certeza ter uma palavra muito breve. Creio que você que está aqui e eu já fomos bastante ministrados no louvor, nas orações, fomos ministrados na oferta. Em todo o tempo Deus está nos ministrando. Então nada que eu venha falar aqui vai ser melhor do que nada do que Deus já fez na sua e na minha vida até agora, amém? Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos por mais um minuto. Eu gostaria que essa palavra aqui, ela produzisse fruto na nossa vida. Que essa palavra aqui seja muitas vezes alvo do nosso jejum. Que essa palavra aqui seja essa noite uma característica. Essa palavra ela serve para mim, ela serve para você, ela serve para aquele que não veio também. E eu creio que essa noite o Espírito Santo ele quer restaurar áreas que estão sendo desprezadas muitas vezes. Não é nenhuma palavra nova, nenhuma revelação que você nunca tenha ouvido, mas é algo que muitas vezes não está sendo praticado. Por isso eu peço que o Espírito Santo, aquele que nos ensina com graça, com unção, com misericórdia, com amor, esteja te ensinando essa noite. Que Ele possa neste lugar ver corações disponíveis a Ele, a serem ministrados por Ele. Que cada um de nós aqui essa noite venhamos a diminuir para que Ele venha crescer nas nossas vidas. Que Ele possa vir e trazer restauração. Que Ele possa vir trazer uma mudança de mentalidade. Que a linguagem a ser falada seja da compreensão de todos. Que todos entendam. Que o entendimento seja aberto. Que os olhos sejam despertados. E que o arrependimento também venha. Para a glória do nome do Senhor. Amém? Então eu estou ministrando desde o primeiro culto sobre a restauração da honra nos relacionamentos. Você que está anotando, não perca a oportunidade. Restaurando a honra nos relacionamentos. Eu não sei quantos daqui conhecem os 10 mandamentos. Se você conhece, levante a mão. Os 10 mandamentos você vai ler na sua casa em Êxodo 20, do versículo do 1 ao 7. Os 10 mandamentos, eles não são nada mais do que 10 situações de honra. Os 4 primeiros mandamentos falam da honra a Deus. Os 6 restantes mandamentos falam da honra ao próximo. Primeiros 4, honra a Deus. Os 6 restantes é honra ao próximo. Se você observar, toda vez que você lê o Novo Testamento só trata de relacionamento. Creio que Deus sabe que nós temos dificuldade de honrar uns aos outros. Ninguém tem dificuldade de honrar a Deus, porque a gente pode honrar de qualquer maneira. Porque como a gente não vê Deus fisicamente, a gente acaba honrando de qualquer maneira. Mas o próximo está nos vendo, está nos observando. Então 6 mandamentos para tratar conosco a como se relacionar. E eu vou dizer para você como o diabo tem trabalhado para afastar as pessoas, para que elas não se relacionem. Eu estava na praia, nas minhas férias, precisamente na Ilha do Mel. Primeira vez que eu fui lá, vou voltar com certeza. E eu fui comprar geladinho mesmo. E quando eu fui comprar, eu vi um casal, eu estava num restaurante de frente para o mar, aquele mar lindo da Ilha do Mel, aquele sol maravilhoso que não apareceu esses dias, mas estava lá. Estava um dia lindo e eu fui a comprar um geladinho. E quando eu chego, eu vejo um casal
sentado no restaurante, ele com um tablet e ela com outro, e os dois só ali, sem se falar. Duvido que eles estejam se falando ali. Oi, como é que você está? Estou aqui do lado, não tem como. Mas eu estou para ver uma tecnologia para fingir que afasta os próximos de longe, mas afasta os de perto. Eu estou para ver algo que o diabo tem usado para separar. Hoje um discípulo me pediu oração, ele falou: ore por mim, eu quero mudar de empresa, porque eu quero ficar mais tempo em casa. Eu orei a Deus: Senhor, ele quer ficar mais tempo com a família dele, Senhor, honra ele. Com a família, não é com o computador não. Então eu quero dizer para você que Deus, Ele está nos observando como nós estamos se relacionando. E para começar isso, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1. E o nosso relacionamento, ele demanda honra. Nosso relacionamento requer reconhecimento. Situação triste é estar perto de pessoas que falam para você: eu me sinto desonrada. Eu já ouvi pessoas falando isso. Eu me sinto desonrada. Então em Marcos capítulo 6, versículo 1 diz assim: um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos dos que ouviam ficavam admirados e diziam: de onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra e entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Na verdade, pelo contexto, Jesus ficou admirado pela desonra deles. Porque aquele povo estava percebendo que Jesus era diferente, que ele tinha uma palavra diferente, que ele era usado para curar. Mas tudo isso não fazia eles crer que Jesus era o Filho de Deus e honrá-lo como tal. E quando eu leio essa palavra, eu comecei a me lembrar de pessoas que pedem oração para a gente. Tem pessoa que pede oração desde já duvidando que vai receber. Tem pessoa que pede oração crendo que vai receber. Já perceberam isso? E a pessoa duvida tanto que ela pede oração a mesma para mim, para ler, para pastor, vai pedindo um por um, a mesma oração. Quem já viu isso? Porque ela fala: não, eu preciso pedir recurso, eu preciso uma mão mais ungida que existe na terra. E não vai existir ninguém mais ungido que Jesus. Então tem pessoa que anda em desonra até para pedir oração. Tem pessoa que você está orando, abençoando, e ela não está crendo, não está honrando. E tem pessoa que também não honra a gente que está orando. Não honra o profeta que está orando e não recebe. Então eu quero dizer que a desonra, Jesus percebeu. Ele falou: estou admirado esse povo de desonra dessa maneira. E Jesus não pôde fazer milagres a não ser curar alguns enfermos. Eu falei: cura para Jesus não é milagre. Para nós é lógico. Mas ele quis chamar atenção para a honra. Ele quis chamar atenção para o reconhecimento de quem ele de fato é.
Porque honra significa gratidão devida, respeito, estima pública, louvor às qualidades que a pessoa é digno, elogiável, retribuindo, homenagear as qualidades de alguém, estimar alguém acima de si mesmo. Então aquele povo falava: não, mas ele é qualquer um, ele é filho de Maria, as irmãs dele estão aqui, os irmãos estão aqui, ele é um mero carpinteiro. Então as pessoas não reconheciam como deveriam os atributos divinos de Deus. E tem muitos que estão na igreja admirando, mas não honrando. Então Jesus percebeu naquele lugar um clima de desonra. E quando eu li esse texto, eu entendi que eu tenho que fazer da minha célula uma atmosfera de honra. Eu tenho que vir para o culto com coração de honra. Eu tenho que ir para o meu discipulado com coração de honra. Honra fala de maturidade. E honra também fala de fidelidade. A maturidade em Deus, a vida com Deus, o crescimento em Deus nos leva a honrá-lo. E quando eu entendo a honra a Deus, eu começo a honrar o meu próximo. A primeira honra que Deus requer nos 10 mandamentos, depois das 4 honras devidas a Ele, primeiro vem a honra aos pais. E esse, por mais que ministrado, tem sido uma área que muitos não estão levando a sério. E eu incluo, eu vou pulando a ministração, e eu incluo a honra aos pais. Quem é casado, levante a mão. Isso. Inclui o teu sogro e a tua sogra. Honra, olha que alegria que você ficou, viu? Você precisava ouvir isso essa noite. Então a honra aos pais inclui honrar os pais do cônjuge. Aí você me diz: ah, mas você não conhece ele, você não conhece ela. E eu te digo: você não conhece a minha mãe. Você não conhece. Nem a mãe da Gia, ela está pedindo para falar da mãe dela também. Gente, você não... Então a pessoa lhe conta dificuldade, porque na verdade, como ela não quer cumprir o princípio, ela coloca impedimento. E quando Deus fala honra aos seus pais, Deus não está dizendo aquele pai cheio do Espírito Santo, que te abençoa, que tem um caráter ilibado. Não, é aquele mesmo, que você olha para ele e vê: que bom que ele é assim, para mim nunca fazer igual. É um padrão. Então muitos estão na igreja passando luta, passando guerra, porque estão em desonra. Primeiro a Deus, depois aos pais. Eu vou contar um testemunho, está aqui me orando, eu vou falar dele então. Meu marido. Nós chegamos de viagem, ficamos na Ilha do Mel, lembra? E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha mãe. Falei: ô mãe, tô aqui, tal. Fui falar com ela. E eu falei para ele ligar para a mãe dele. Ele ficou meio assim, vai falar com tua mãe. Viu como é que é bom ministrar em família? Já se comunicam. E a minha sogra foi, só que a gente chegou no sábado à noite. A minha sogra foi lá em casa no domingo e falou para ele: por que você não me ligou? E eu pensei: por que você não ligou? Por quê? Porque isso é honra. Meu marido sabe. Eu falo isso para ele. Eu ligo para minha mãe toda semana, enquanto ela não está aqui no culto. O dia que ela estiver aqui vai ser mais fácil, falo pessoalmente. Mas eu ligo para ela. Eu procuro saber como ela está, e eu falo como eu estou. Eu não espero ela me ligar, eu não espero ela tá boazinha, tá legal. Eu vou e ligo para ela. Mas isso não foi fácil. Foi difícil para mim entender o princípio da honra aos pais. Esse jeitinho que você vê falando aqui tem um temperamento que só Jesus para transformar.
Então eu sei que Deus precisou me ensinar. Eu tive que chorar para aprender a honrar. Lembra que você começa chorando e termina rindo? Minha sogra me abençoou até com cama box. Tá tão alto que cheguei a bater a cabeça na prateleira do guarda-roupa. Então fui promovida, estou quase chegando na glória. Cama. Não peço, oro. Já errei com ela, com certeza. Já falei coisa que ela não gostou, com certeza. Mas também já chorei por causa disso. Já me arrependi por causa disso. Então eu quero ensinar você. Você está perdendo a recompensa de Deus por desonrar os pais. E o sogro e a sogra. Quem é sogro e sogra, levante a mão. Estou te ajudando, tá vendo? Está perdendo. Para de ser aquele osso duro de roer. Para de ser aquela pessoa. Minha sogra vai na minha casa, ela sabe. Eu não pergunto se ela quer café. Eu vou e faço. Porque já diz, não a Bíblia, mas um ditado: quem oferece não quer dar. Eu vou oferecer, vai que ela recusa. Não. E eu tento fazer mais doce, mas eu não consigo. Eu gosto de coisa amarga. Então eu vou dizer que e a mesma coisa com a minha mãe. Eu vou na casa dela. Eu sou campeã de ir na casa da minha mãe de jejum. E sempre encaro aquela pia cheia de louça. É uma honra para mim lavar aquele monte de louça. Mas ela fica feliz da vida. Estou ensinando coisas para vocês que falam de um caráter. Você ri, mas ó, só Deus sabe. Eu vou dizer para você de uma história de um jogador que quando morreu a mãe, já fez o primeiro culto. Morreu a mãe de um jogador muito famoso, de times famosos. E quando a mãe dele morreu, ele cristão, estava o irmão da igreja, e viu aquele velório simples, aquele caixão simples. Aí o irmão ficou indignado e falou: meu irmão, você com tanto dinheiro, por que você não comprou um caixão melhor, fez um velório melhor para tua mãe? Olha que velório mais simples. E esse jogador fala assim: vai na casa da minha mãe, vai olhar a conta bancária que ela tinha, vai olhar o mármore que ela tem na casa dela. Eu dei tudo para ela enquanto ela dava viva, porque depois de morta não adianta. Não adianta comprar coroa depois que morre, não. Começa a honrar enquanto está vivo. Não espera morrer para você lembrar por que eu não fiz isso, não. E eu ministrei essa palavra na minha casa, numa quarta-feira, para uma sobrinha minha, para o meu sobrinho. E eu falei: honra teu pai. Ela falou: meu pai está internado, um homem de 39 anos. E ela falou para mim: meu pai está internado. Eu falei para ela: marca uma visita que eu vou lá orar por ele. Quando foi na quinta-feira, 5:30 da manhã, não deu tempo, ele morreu. Pai, eu iniciei essa palavra para ela. Se ela quer honrar, não dá mais tempo. Vocês estão me entendendo? Honra, por isso que a mídia faz aquelas honras para morto, não adianta nada. Tem que honrar enquanto está vivo. Tem que honrar enquanto está tendo oportunidade. E não espere a pessoa mudar para você honrar. Honre agora, porque quem mudou foi você. Hoje você tem Jesus, você é capaz de honrar, porque Jesus, o maior homem de honra, habita dentro de nós. Então nós temos que honrar. E toda vez que eu honro a minha sogra, que eu honro a minha mãe, que eu honro o meu padrasto, eu me lembro que eu tenho 2 filhos que vão me dar genro e nora se Jesus não vir. E eu não quero colher desonra. Porque enquanto é pequenininho, você se esquece que cresce. Vocês estão me entendendo? Então, filhos que moram com os pais, honre seus pais. Ah, mas ele me feriu, me machucou, mas Deus não abriu exceção para você nem para mim. A regra é geral. Eu sei que tem pai, que tem mãe que parece que foge da honra, né? Que se quer falar, não vem. Mas ore a Deus. Busque a Deus. Deus vai colocar momentos para você honrar. Mas não entre em desonra. Isso não agrada a Deus. Isso não glorifica a Deus. E isso não é bênção nem para o teu ministério. Então eu quero dizer que nós somos uma geração de honra em nome de Jesus. A
honra também tem que ser para aqueles que estão do nosso lado e que estão acima. Volte aí em Mateus, eu vou ler poucos textos, mas isso eu tenho que ler. Mateus 10. Nós chamamos avivamento, mas que avivamento é esse que não faz eu honrar minha mãe e meu pai? Que avivamento é esse que me faz uma pessoa de boca dura, uma pessoa difícil de lidar? Que avivamento é esse? Que derramar de Deus é esse? Que eu não transformo esse gênio, esse caráter na presença de Deus? Que avivamento é esse que eu quero desonrando meu irmão, desonrando as pessoas? Avivamento nesse nível é só para a própria glória e não para a glória de Deus. Amém? Então Mateus 10, versículos 40 e 42, abre a tua Bíblia aí. Mateus 10, 40 e 42 diz assim: quem recebe vocês, recebem a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes meus pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Presta atenção. Toda honra gera uma recompensa. Repita: toda honra tem recompensa. Mesmo que você não queira. Não, eu estou fazendo isso por amor a Jesus. Pode fazer por amor a Jesus, que você vai ter a recompensa. Porque é automático. Toda honra traz uma recompensa. Tem pessoas que não estão colhendo recompensas, não estão colhendo os famosos galardão do Senhor, porque estão em desonra. Como que você ora por filhos desonrando pais, se a Bíblia diz que eles vão viver mal e vão ficar pobres? Que oração poderosa é essa nossa, que vai contra um princípio que Deus estabeleceu? Nós temos que ensinar o princípio. Que oração é essa de prosperidade que eu oro para um infiel? Que autoridade eu tenho de passar por cima do princípio que Deus estabeleceu da honra a ele? Vocês estão me entendendo, igreja? Tem como? Então aqui Jesus diz: honre os que estão acima, profeta, autoridade sobre nós. Honre o justo que anda do seu lado. Porque tem pessoa que é muito boa para honrar o que está acima, mas não honra o que está do lado. Porque o que está do lado está igual eu, então tem que honrar o de cima. Só que se a gente honra só o de cima, a gente pode estar confundindo honra com bajulação. Será que eu quero honrar o de cima porque eu quero benefícios, e não honro o do lado porque não tem nada para me dar, para me oferecer? Honra a todos os lados. Eu achei lindo, uma vez teve o Aviva Jovem do ano retrasado. A Terezinha da minha cela veio e honrou a pastora Elizabeth. Ô gente, isso é avivamento. Imagine eu, uma pessoa de desonra. Não me honrou, né? Eu vou te pegar. Tem gente que está doente desse jeito, ué. Vocês estão me entendendo? Honra a todos os níveis. O Aviva Jovem foi uma benção, glória a Deus. Eu vou e honro. Honro com a minha presença, honro com a minha oração, honro convocando o povo. Eu honro, mesmo que a pessoa não me vê, mas eu estou honrando. Agora tem outro, tem ciúme da honra do outro. Fica medindo, né? Não pode ser assim. Claro que tem pessoa que honra outros porque está com crise na sua liderança pessoal. Aí fica ali adulando o outro. Aí é outro problema. Mas no geral do que eu estou falando aqui, nós temos que se alegrar quando o outro é honrado. Imagine você sendo convidado para uma formatura, para um aniversário, e falar: eu não vou bater palma, não é eu que estou lá. Tem gente que é assim, não pode ver a alegria do outro, não pode honrar o outro. Por isso que Deus tem que nos curar, para fazer o que a Bíblia diz: se alegre com os que se alegram.
Não é para chorar com os que se alegram, nem é para rir dos que choram. É para se alegrar com os que se alegram. Amém? Então eu quero dizer que nós estamos aqui para servir uns aos outros. Servir em honra, em respeito, respeitar. Não é porque é líder que tem autoridade e o direito de falar de qualquer maneira com as pessoas. E também não é porque é discípulo tem que enfiar dedo na cara de líder. Vocês estão me entendendo? Mike Murdock disse: só tolo corrige a autoridade. E a gente já corrigiu muita autoridade. Às vezes não com a boca, mas com o coração reprovamos tudo que eles fizeram. Então nós temos que entender essa honra e entrar pela rota. Olhe para o seu irmão do lado, diga: eu vou te honrar mais do que eu já te honrei. E se eu nunca te honrei, estou te honrando agora. Amém? Outra questão de honra para encerrarmos. O negócio aqui ficou muito estreito. Honra no casamento. Gente, como eu fico triste de pessoas que eu fico vendo que qualquer conversa arranja um pretexto para falar mal do cônjuge. Se você fala: será que vai chover? Vai chover, mas você sabia que, olha, minha mulher não presta. Eu já vi pessoa assim. Eu falo: mas que tem a ver uma coisa com a outra? O tempo todo quer expor o outro à desonra. Uma vez a minha irmã mais velha falou assim: um dia eu vou achar um defeito nele, porque eu não falava. Eu sabia todos, mas não falava. E ela ficava inconformada, porque na cabeça dela, se está tendo defeito, mas tem que falar para todo mundo. Mas na minha não era assim. Então nós temos que entender que quando eu fico falando mal para as pessoas que não podem me ajudar, eu estou desonrando. Quando eu fico denegrindo, eu estou desonrando. E eu vou dizer para nós como igreja, nós precisamos pedir para Deus a oração de Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não posso não estar enxergando. Nós temos que voltar para o princípio da honra. Nós temos que voltar a ter esse reconhecimento pelas pessoas. Tem pessoa que diz assim para nós: eu sirvo a Deus e não sirvo a homens. Quem já viu isso? Soa até legal, mas não é verdadeiro. Eu só vou servir a Deus se eu estiver servindo aos homens. Quando eu sirvo a Deus, eu vou servir aos homens. Se eu só servir aos homens e não servir a Deus, eu estou errado. Mas eu começo servindo a Deus e vou servindo aos homens. Então muitas vezes as pessoas têm dificuldade de honrar, porque ela não quer dar reconhecimento ao outro. Eu fico muito preocupado quem é do louvor, porque muitas vezes vai que o outro cantou melhor que eu, vai que o outro tocou melhor que eu. Será que o meu coração de honra está no nível que eu reconheço que a pessoa Deus tem usado? Será que eu consigo olhar para aquele que está tocando e receber a presença de Deus, mesmo não sendo eu que estou fazendo aquilo? E a gente que prega então? Será que quem está sentado e prega muito melhor do que eu está recebendo o que eu estou falando? Porque não é ele que está pregando, é honra. Vocês estão me entendendo? O apóstolo está viajando. Honra ele nos compromissos da casa do Senhor. Isso é honra. É impossível ser alguém de honra e não ser educado, viu, gente? Educação é código de honra. Educação faz parte de honra. Eu estava no retiro com o meu pé com uma unha encravada. E na fila que eu desci, uns conseguiram mirar bem no meu dedo. Eu fui glorificando a Deus, exaltando o nome dEle. E por dentro meu corpo latejava. Tive até que pular lá para tirar uma foto. Faz parte, né, do jump.
E eu vou dizer para você, como nós precisamos disso. Eu fui tirar minha foto para tirar a carteira e eu recebi de honra a carteira dos discípulos. Já falo carteira porque eu vou tirar em nome de Jesus. Recebi o dinheiro, né? E quando eu cheguei lá, eu fui com o meu horário marcado, lá 2h da tarde. Eu falei, que bom, vou chegar e já vou tirar a foto e vou embora. E tinha reunião aqui com o apóstolo. Cheguei lá, falou, não, você vai ficar aqui. Só tinha 100 e algumas na minha frente. Cheguei às 2, saí quase 5 da tarde. Aí eu sentei e fiquei vendo as pessoas reclamarem, murmurarem do meu lado, porque estava demorando. E eu sentada, eu pensava comigo, seria muita ingratidão da minha parte estar aqui, tendo a condição de tirar a carteira e ficar murmurando por causa de fila. Seria muita ingratidão. E eu fiquei lendo a Bíblia, e lendo a Bíblia, porque eu sei que às vezes aquilo que nós pedimos para Deus às vezes é o alvo da nossa murmuração. E eu fiquei lá. E quando eu fui na autoescola, eu falei para a moça, falei, olha, eu ganhei essa carteira. Ela falou, ganhou? Eu falei, ganhei. Mas isso aqui não é nada, meu marido foi para Israel com tudo pago. Foi? Que igreja que você é? Falei, vou te levar lá, isso também vai ser de honra, em nome de Jesus. Porque as pessoas não estão acostumadas a dar, estão acostumadas a receber. E dar fala de honra, amém? Então o que acontece? Então é impossível não ser educado, gentil. Quantas vezes a gente está vendo pessoa com um monte de bolsa carregando um filho, não tem uma coragem, falando, deixa que eu carrego uma bolsa para você. Cordialidade, honrando. Está aqui no lugar, dando lugar para alguém sentar, está na cela, dando lugar para alguém sentar na cela, leva lanche para honrar as pessoas na cela. Nós estávamos todos de jejum sexta-feira, e os discípulos levando lá lanche, compramos lanche. Muitos não comeram, estavam de jejum, mas nós honramos, porque não é porque eu não estou comendo que eu não vou levar. Vocês estão me entendendo? Isso é honra. Então a honra, ela me faz ser humilde. A honra me faz sair do centro das atenções. A honra, ela me tira o egoísmo. A honra sempre traz recompensas para aquele que decide honrar. Todas as vezes que reconhecemos pessoas nos mais variados níveis de posição, eu tenho o direito de ser recompensado por Deus. Toda vez que eu honro meu marido, Deus me recompensa. Eu honro meus pais, Deus me recompensa. Eu honro as pessoas, Deus me recompensa. Mesmo que a recompensa não venha deles, mas Deus me recompensa. O problema é que a gente quer honrar aquele que vai nos honrar também. Nem sempre vai ser assim. A gente vai honrar pessoas de desonra, respeitar pessoas de desonra, mas a gente vai ter que fazer, ser educado, ser gentil. Vocês estão me entendendo? A desonra traz também recompensa, as piores possível. Não é difícil ver pessoas em várias situações de ruína e não observar a desonra instalada na vida delas. Desonra é visível também. O que acontece? Toda desonra se manifestará e também toda honra será publicada, mesmo que feita sem plateia. Toda honra que a gente faz, Deus registrou, Deus viu e Deus observou. Toda vez que você tratar muito bem teu irmão de célula, toda vez que você vê aquele novinho na fé na célula, deixa teu líder conversar com o novinho, para consolidar. Vocês estão me entendendo? Ah, mas tem um assunto muito sério para falar. O assunto de todo mundo é sério. Isso é honra. Quantas vezes eu aprendi isso? Meu marido às vezes estava orando, eu chamava ele, gente, isso é uma educação demais. Agora ele está orando, eu fico, não acabou. Não acabou. Quando ele acaba, eu chamo ele. Vocês estão sabendo? Quem já fez isso aqui? Não precisa fazer, eu fiz, eu falo por mim.
Ou às vezes está conversando com uma pessoa, eu já ensinei isso no meu discipulado, conversando com uma pessoa bem séria, chega outro, oi, como é que você, deixa eu te falar uma coisa, e cortou o assunto do outro. Aí já perdeu o fio da meia, já nem sabe o que está falando mais, e a pessoa vai embora. Ser educado. Vai que naquela hora que a pessoa está falando, Deus está falando uma coisa tão importante que vai mudar a vida dela. Espere a oração dela. Não é menor que a minha, eu tenho que esperar. Vocês me entenderam? Está conversando, espere. Você que pega um ônibus aí cheio, dá honra para quem precisa ali. Não finge que está dormindo, não. Dá honra, isso é honra. Já aconteceu, tem pessoa que fura minha filha, eu falo, ele quer ser honrado, deixa ele ser honrado. Não é fácil, tem que estar morto, dá uma vontade de arrancar. Mas é honra. Mas a gente quer ser sempre o primeiro, né? Então é honra. Amém? A honra me dá direito de viver milagres em todas as áreas da minha vida. Se você andar em honra, você tem direito a milagres, não somente a curas. Foi isso que Jesus ensinou. Você tem direito a viver milagres na sua vida. Comece a experimentar viver em honra. Não fique preocupado com as suas debilidades, com as suas fraquezas. Tenha um coração que deseja honrar, que Deus vai se mover nele. Amém? Porque nós temos que deixar um legado de honra para os nossos filhos. Nós temos que deixar para nossos filhos um testemunho de honra. Então nós temos que aprender. E eu digo uma coisa para você: quer saber a pessoa que você está lidando? Quer saber quem ela é? Verifique quem são as pessoas que ela tem honrado. Uma pessoa que não honra pai e mãe não vai te honrar, não. Pessoa que não honra marido, esposa, complicado. Observe quem ela honra, aí você vai ver quem ela é. É assim. Tem pessoa que honra uma pessoa, mas deveria honrar outra. Honra outro homem, outra mulher, mas não honra sua própria esposa. Não honra o seu marido. Honra o filho dos outros, mas não honra o seu próprio filho. Vai verificando os níveis de honra. Quantas vezes, quantos filhos gritando com os pais. E uma vez eu falei para o meu marido, eu não gosto nem de imaginar a lágrima de uma mãe ou de um pai que se sente desonrado. Não gosto nem de imaginar o peso que isso tem. Então eu gostaria que nós entrássemos por a porta da honra. Não é entender de honra, não é cantar a honra, é viver a honra. Ser testemunho de honra. Está sendo levantados novos pastores, honrando na unção que Deus tem dado. Honrando a cada um no seu nível. Honrando o diácono, honrando a Geísa, honrando os vários níveis. Falando em honra, pessoal, principalmente da célula, que honrou no Retiro da Cozinha, vocês estão de parabéns. Não vi uma murmuração, só vi honra. Você que cozinhou, diz o Will que está o primeiro da fila para o ano que vem, né, William? Ele quer cozinhar, quer estar lá servindo, honrando o próximo. Muitos estavam brincando, se divertindo, correndo, pulando, mas muitos estavam honrando. Fizemos um casamento no retiro, honrando um casal que veio para Jesus com muita dificuldade. E o marido está firme, está fiel na célula. Hoje ele estava no primeiro culto fiel. Abrimos mão do nosso tempo para ficar decorando lá, para ele se sentir honrado. Ele se sentiu muito honrado. É honra. Amém? Então você, casal, zele pela honra do seu casamento. Deus visita toda desonra nos casamentos. Se arrependa, não deixa a desonra se instalar. Deixa Deus ver teu casamento, o casamento de honra. Peça para Deus. Tem áreas difíceis de lidar, vai para Jesus, Ele te ajuda. Vai para Ele, corre para Ele, Senhor, me ajuda, porque eu não quero entrar em desonra. E Deus vai te ajudar em todas as áreas também. Amém? Vamos ficar de pé. Pedir para o louvor vir aqui.
E você ouviu essa palavra, eu não ministrei no profundo as áreas que eu anotei. Mas o Espírito Santo, ele vai aumentar essa palavra no seu coração. O Espírito Santo vai te despertar. Deus colocou mais mandamento para a gente honrar o próximo, porque Ele sabe que nós temos dificuldade. Então, quando você chegar na tua casa, leia os 10 mandamentos. Leia lá como que foi, como que Deus estabeleceu, e não mudou. Os 10 mandamentos, Ele não mudou. Ele continua ainda sendo para Deus quebras de princípio, se não estiver sendo cumprido. E eu gostaria que essa palavra, ela venha sobre o seu coração, trazendo consertos em áreas de desonra, trazendo sobre a sua vida um despertamento, para que as pessoas saibam que você é uma pessoa de honra na igreja, na família, no trabalho. Patrões, não desonrem empregados. Empregados, não desonrem os patrões, mesmo que ele seja ímpio, seja quem for. Que nós sejamos pessoas de honra em todo momento. Saiba que Deus está nos observando, e muitos milagres podem estar sendo retidos pela falta de honra. Muitas vezes você não está prosperando, você está emperrado financeiramente, você é dizimista, você entrega primícia, você oferta, você faz tanta coisa, mas você não honra e você não recebe. A prosperidade fica retida pela quebra do princípio, porque não é o dinheiro que desata o milagre, é a honra. Então que você neste lugar possa ser um testemunho referencial de honra por onde você for. Ensine as pessoas a honrarem, não por palavras, mas por atitudes. Ensine, deixe elas te observarem honrando. Deixe, não, eu te falo mais uma coisa, não espere morrer para você honrar. Como tem defunto coroado, como tem defunto cheio de honra, e ele não aproveita nada daquilo. Tem que honrar enquanto é vivo, tem que honrar enquanto está aqui. Você só vai poder honrar a Deus com a sua vida, com a sua família aqui na terra. No céu não vai precisar, é aqui. Jesus nos honrou, Jesus nos honrou na cruz, Jesus nos honra intercedendo por nós junto ao Pai. Jesus vai nos honrar no dia do arrebatamento. Ele prometeu até enxugar as lágrimas dos nossos olhos. Se você tem chorado por causa de desonra na sua casa, Deus está vendo. Não desista, não desanime, continue honrando, porque Deus se agrada. Não mude, não volte atrás. Vale a pena entrar pela rota da honra. Feche seus olhos. Que o Espírito Santo nessa noite converta coração de pais a filhos e de filhos a pais. Que o Deus da honra santifique cada casamento. Que o Deus da honra venha nos ajudar a honrar as autoridades. Que o Deus da honra nos ajude a honrar o próximo. Que esse Deus tão maravilhoso nos ensine e nos instrua a honrar Ele como Ele deve ser honrado. Que o Espírito Santo varra do nosso coração toda desonra, todo egoísmo, todo orgulho, toda crítica. Que o Espírito Santo gere arrependimento, nos convencendo das áreas que temos desonrado. Que o Espírito Santo venha e nos leve a fazer aquilo que Ele quer que façamos, mesmo que não seja fácil. Nós somos chamados à honra, nós somos chamados a respeitar, nós somos chamados a ser canais de cura, de libertação. Não só quando pregamos aqui em cima, mas quando estamos se relacionando. Por isso o Espírito Santo vem quebrar toda a fortaleza, vem quebrar toda a estrutura, vem quebrar todo o padrão mundano de desonra, Senhor. Nos dá a mente do reino do Senhor,
porque nós já temos a mente de Cristo, uma mente renovada, uma mente transformada. Nós já temos a pessoa da honra habitando em nós. Vem, Espírito Santo, vem mudar a nossa linguagem, vem nos fazer mansos e humildes de coração, vem nos dar um espírito dócil. Ora, machei andaramanai, ora, machei andarai. Tira toda a competição do nosso meio, tira toda a competição em todas as áreas, Senhor. Remove, Espírito Santo, limpa. Oh, meu Deus, que o Senhor possa nos levar, que o Senhor possa nos conduzir, meu Deus, a caminhos aplainados, a caminhos iluminados, caminhos traçados por honra, em nome de Jesus. Que o ímpio, que aquele que não te conhece, veja o seu caráter em nossa vida, por um caráter de honra, de respeito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Quantas pessoas muitas vezes são tão difíceis de tratar, porque estão muito cheias delas e estão vazias do Senhor. E convém que Ele cresça e nós diminuímos. Quando Ele cresce, a honra aparece. Quando Ele cresce, nossos relacionamentos amadurecem. Quando a gente tem Deus maior do que a gente se esforça para honrar. Faça, custe o que custar, seja fácil, seja difícil, nós não vamos desonrar. Que o Espírito Santo, que Ele desate sobre a sua vida, a sua família, honras que você ainda não teve, mas também que Ele te leve a honrar pessoas que você ainda não tinha honrado. Que Ele te leve à maturidade e à fidelidade. Honre a Deus, honre ao próximo, honre. Abra os seus olhos um pouco, olha aqui para mim. Olha quantas pessoas à sua volta. Olha quantas pessoas para você manifestar a tua honra. Quantas pessoas para você ser educada. Quantas pessoas para você respeitar. Quantas pessoas para você falar bem. Quantas pessoas que te observam. Mais do que andar em honra, temos que andar em temor a Deus. Não podemos espalhar no reino, nós temos que juntar. Não podemos embaraçar o pequenino de caminhar, temos que ajudá-lo a caminhar. O maior reino que ninguém viu sobre a terra, e é um reino que dura eternamente, é o reino de Jesus, que é o fundamento dele, é o amor. Todo mundo acha que para predominar no reino é preciso ser pessoas valentes, pessoas guerreiras. Mas antes de tudo isso tem que ter amor. Porque só um corajoso decide amar. Só um guerreiro permanece amando. Que você vá para a tua casa hoje entendendo que você foi gerado em honra. Você nasceu de novo para honrar. Você nasceu de novo para ser diferente. Porque se fosse para ser igual, não precisava nascer de novo. Então que o Espírito Santo nessa ceia de comunhão, que você ao pegar essa ceia, você vá até uma pessoa e honre ela trocando o cálice. Que você vai até ela. Se você precisar de um concerto essa noite de honra, faz isso. Se você sabe que você desonrou pessoas
E você precisa falar para elas: faça isso. Toda vez que eu desonro meu marido, eu falo para ele: me perdoa. E ele sempre responde: te perdoo, te perdoo. O que ele me responde é muito bom, porque a dor da desonra é muito grande. Já sentiu dor de desonra? Já senti. Um dia a apóstola Adriana, no final de culto, pediu para mim fechar a igreja. Eu estava sem o meu marido, estava com os meus filhos, estava cheio de pessoas. Eu falei para ela assim: ah, pastora, pede para outra, estou com os meus filhos aqui, tanta gente que pode fechar a igreja. E ela olhou para mim e disse: é que eu confio em você. Mas aquela palavra não amoleceu. Eu falei: não, pede para outra, eu com meus filhos, tem que fechar, dá trabalho. E era a véspera do meu aniversário, isso faz tempo. Como aquela desonra me custou uma noite em claro. Eu chorei demais. Foram pessoas na minha casa, elas falavam, eu nem ouvia o que elas falavam, porque a desonra latejava dentro de mim. Todo argumento eu tinha, ou seja, outros podiam, outros não tinham 2 filhos, tudo, mas nada justificava a desonra. Aí um dia eu pedi perdão para ela. Falei: pastora, me perdoa. Ela falou: perdoo. Mas não foi o suficiente para mim, porque eu queria dizer para ela: pastora, me perdoa porque eu te desonrei o dia que eu não fechei a igreja. Isso que eu queria dizer, mas eu não tive coragem no dia. Mas depois eu falei para ela essa linguagem, e ela me perdoou. Parece tão simples, mas para mim custou muito caro, porque eu desonrei. E eu falei: Deus, aquela dor que eu senti, eu não quero sentir de novo. A dor da desonra. Tem pessoa que já fez da desonra um hábito, que já não sente mais nada. E eu falei com ela, eu falei: a desonra não me deixa olhar nos olhos, porque me acusa, eu preciso falar com ela. E eu fui, pedi perdão e fui livre. Então, se você errou, desonrou, peça perdão. Não fica arranjando desculpa como eu fiz. As desculpas são boas, mas a desonra ela é verdadeira, porque estava ali. Não importa o que aconteceu, importa o que eu fiz. Então a honra começa comigo, não é com o outro. Não espere o outro honrar, comece a honrar você. E Deus com certeza vai te recompensar. Amém?